Algumas das mais incríveis profecias da Bíblia, que mais fortalecem a nossa fé, aparecem no livro do profeta Daniel, especialmente nos capítulos 2 e capítulo 7. Nesses dois capítulos, que são paralelos, Daniel, através do poder de Deus, descreve o percurso da história mundial desde o seu tempo até o nosso. E, finalmente, até o fim do mundo. Quando Deus vai instruir o seu reino, quando vai instituir e vai colocar, inaugurar o seu reino. Se alguém ou alguma vez precisou de uma base para crer realmente na Bíblia, na inspiração bíblica, Deus a deu nesses dois capítulos, no capítulo 2 e capítulo 7. O mais interessante desses dois capítulos é que eles descrevem os eventos em diferentes perspectivas. Enquanto Daniel capítulo 2 enfatiza o surgimento e a queda dos reinos da terra, Daniel 7 enfatiza a experiência do povo de Deus antes que este reino eterno seja finalmente estabelecido. Até certo ponto, Daniel 2 destaca a política internacional. E Daniel 7 enfatiza o encontro entre o povo de Deus e os poderes civis. Os dois capítulos terminam com uma nota triunfante. O reino de Deus será vitorioso sobre os reinos da terra. Na vitória final, o Filho do Homem é um instrumento indispensável e é por meio dele que o seu povo vai herdar o reino de Deus. E gostaria de iniciar pedindo ao pastor e professor Edilson que defina alguma coisa sobre as profecias apocalípticas. A expressão Apocalipse é uma expressão bastante conhecida nossa, pastor Edson. Ela se encontra nos livros mais importantes, o último da Bíblia. Mas essa expressão apocalíptica ou apocalíptico é uma expressão que merece realmente uma definição e um cuidado. É uma expressão muito específica do ponto de vista teológico que trata de revelações panorâmicas. Deus, ele se introduz na história, ele traz revelações, ele traz ações, ele conduz a história e, por isso, ele, através de diferentes ênfases, diferentes colocações, traz um caráter realmente cósmico, onde alguns elementos devem ser destacados. E eu agora destacaria, então, quais são os elementos distintivos de uma profecia apocalíptica. Lógico, toda profecia é uma revelação, mas a revelação apocalíptica, ela tem características. Primeira delas, ela sempre trabalha com linhas repetitivas. Nossa lição preocupa-se particularmente com duas dessas linhas. Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7. Como já foi dito, tratam do mesmo conteúdo histórico, mas sob perspectivas diferentes. Cada uma das vezes em que essas perspectivas aparecem, por exemplo, o aspecto político em Daniel 2, é agora visto por um lado mais religioso em relação ao povo de Deus em Daniel capítulo 7. Daniel não para por aí, ele possui mais outras duas linhas repetitivas. Essas características são próprias do apocalíptico. Em Daniel capítulos 8 e 9, nós veremos no futuro, certamente, em outra lição, e nos próximos programas, que não há dúvida nenhuma que aqui está sendo tratado do mesmo período histórico com uma visão, uma perspectiva diferente. Agora, então, do ponto de vista cultico. A mesma coisa vai acontecer em Daniel, nos capítulos, agora então, 10 a 12. Uma outra linha, uma outra perspectiva. É importante nós vermos também que o apocalíptico não aparece apenas no livro de Apocalipse e no livro de Daniel. Existem outras porções apocalípticas na Bíblia. Pedro tem porções apocalípticas. 1 Pedro 1, 2 Pedro 3, porções apocalípticas. Paulo também tem certas porções. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Portanto, estas são porções que se completam, repetindo, linhas repetitivas e com ampliações. Nós temos isso de forma muito estabelecida no livro de Apocalipse. As 7 igrejas, depois os 7 selos, as 7 trombetas, todas elas cumprindo o mesmo período histórico, com perspectivas diferentes, com ênfases diferentes. É interessante também notar, e talvez aqui esteja a segunda característica, é que sempre o profeta começa a descrever dos seus dias. Ele sempre começa... Será que Babilônia foi o primeiro grande reino desta terra? Não foi. Mas
Por que Babilônia, então, é aquela como descrita como o primeiro reino na profecia apocalíptica? Porque, exatamente, é o dia do profeta em diante. Então, todos eles começam nos seus dias. Jesus começou nos seus dias. Paulo começa nos seus dias. João começa nos seus dias. E, obviamente, também Daniel. Outra característica, a terceira, é a preocupação. Muitas pessoas elas se preocupam, e aqui é um aspecto importante, muitas pessoas se preocupam com os detalhes apenas dessa sequência histórica, dessas ações de Deus, dessa descrição de Deus da história, e perdem o objetivo último, o mais importante, o mais significativo. O importante em todas as profecias apocalípticas é o fim. É o estabelecimento do reino de Deus. Então, isto é o importante. Os outros elementos são apenas acessórios para lançar luz nesse último grande evento. Seria uma sequência para nós termos uma visão panorâmica. Exato. E então vemos o foco principal, que é a consumação de todas as coisas. Uma outra característica da profecia apocalíptica é a sua dependência literária. A gente tem ideia de que os profetas não se conversavam ou não liam uns aos outros. É óbvio que Deus ele traz a sua revelação, mas há uma dependência literária. Por exemplo, Daniel, muitas das expressões usadas aqui, nós não teremos tempo de entrarmos nesses detalhes, mas vários dos termos usados por Daniel são termos tirados de porções, nós chamaríamos de semi-apocalípticas, ou de apocalipses menores, contidos em Isaías, em Ezequiel, em Jeremias, em outros livros já da Bíblia. Nós vamos estudar mais para frente, quando Jesus Cristo, no capítulo 24 de São Mateus, traz a sua grande revelação apocalíptica. Jesus Cristo vale-se de Daniel, vale-se dos outros profetas. Portanto, há uma dependência literária. João, o último dos apocalipses, ele depende de todos. Ele depende de Daniel, usa várias expressões contidas no Daniel, vale-se de Jesus Cristo, vale-se de Paulo. É muito curiosa essa dependência literária. Eu creio que esses aspectos são importantes para nós termos uma visão no tipo de ABC, da profecia. Introduzimos aqui o assunto. Agora, vamos entrar propriamente dito em Daniel capítulo 2. Pediríamos ao pastor César que falasse um pouquinho sobre esta visão que está registrada em Daniel capítulo 2. Pastor Edson e amigos, nós temos na visão que Nabucodonosor, no sonho que Nabucodonosor teve, registrado lá no capítulo 2, algo bastante prático de compreendermos este assunto. Eu tenho aqui uma estátua que representa aquela estátua que foi vista por Nabucodonosor em seu sonho. Eu vou colocar a estátua aqui mais ao centro, assim ficará mais fácil todos podermos observá-la. Pastor Edson, aqui nessa estátua estão representadas todas as grandes nações, os grandes impérios mundiais. Por exemplo, na cabeça de ouro representando Babilônia, e logo a seguir a parte seguinte, aqui o tórax representando os medo-persas, e finalmente então o quadril, que era feito de bronze, representando a Grécia, e as pernas, que eram feitas de ferro e representavam o quarto império mundial, Roma. A parte final da estátua, que eram os pés, eram feitos de barro misturado com ferro, simbolizando as diversas nações que viriam no mundo então. Quando este sonho veio a ser solicitada a sua interpretação para Daniel, ele achou bastante difícil. Como que você vai ter uma interpretação correta de um sonho? Então, sabe o que ele fez? Ele buscou seus amigos. Ele foi à casa de seus amigos, Misael, Ananias e Azarias, e eles fizeram um pequeno grupo e eles começaram a orar por esta situação. Talvez você encontrará na sua vida também situações difíceis, como essa que ele passou. E qual foi o caminho? Como Deus vai ajudá-lo a entender as profecias? Como Deus vai ajudá-lo a resolver situações difíceis de sua vida? Através desta maneira, buscar com oração a revelação de Deus. Agora, pastor Edilson, o livro praticamente se autoexplica com toda esta descrição, tanto de Daniel 2, usando a estátua, como Daniel 7, utilizando-se de animais.
Exatamente, quer dizer, as relações são bem estabelecidas diante desse princípio de uma profecia apocalíptica. Portanto, aquilo que na estátua aqui é ouro, na profecia de Daniel capítulo 7 é um leão. E como que eu identifico isso? O próprio livro Daniel me dá essas pistas. No capítulo 2 é dito, não, você é Babilônia. Então você é a primeira das grandes nações aqui descritas, desses grandes poderes, desses grandes domínios, desses grandes governos. E assim as relações se seguem. Por quê? Porque temos a ideia de que sempre começa com o dia do profeta, os dias dele, e então a relação ela é exatamente igual. Quando chega na parte de prata, que corresponde ao Império Medo-Persa, o próprio texto de Daniel também diz que o segundo reino é Medo-Pérsia. E ele disse isso há muito tempo atrás. Aqui nós deveríamos fazer um parênteses importante. Por quê? Porque algumas pessoas olham para estas profecias de Daniel e percebem nelas alguma coisa tão especial, tão divina, mas tentando talvez remover a Deus desse contexto, dizem, não, o que aconteceu foi o seguinte, Daniel deve ter sido escrito pelo menos uns 200 anos ou 150 anos antes de Cristo apenas. Para colocá-lo. Como que poderia ele ter esse tipo de identificação tão clara, tão absoluta? Mas o que nós percebemos, amigos, é que o livro Daniel, e hoje comprovações arqueológicas cada vez mais claras, indicam que ele realmente foi composto por volta do ano 600 antes de Cristo. Portanto, Daniel, ao escrever, ele estava vivendo justamente só nesse período. Mas pela revelação de Deus, as indicações dos outros poderes são dadas. Grécia, por exemplo, 200 anos pelo menos. 200 anos mais tarde. Mais tarde, depois de Daniel ter recebido esta interpretação desta visão. Exatamente. E também ter feito a descrição do capítulo 7, aí, da mesma visão, só que agora utilizando os animais. Agora, o quarto animal, que está registrado lá em Daniel capítulo 2, verso 40, diz o seguinte, e haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. No capítulo 7, no verso 7, a respeito deste quarto animal, diz o seguinte, vi ainda um quarto animal aterrorizante, assustador e muito poderoso, tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os outros animais anteriores e tinha 10 chifres. E estamos agora falando sobre o quarto animal, que representa a parte de ferro, em Daniel 2, na estátua de Daniel 2, e no capítulo 7, falando de um grande animal. Um animal que era realmente aterrorizante, assustador, muito poderoso. Pastor, como é que podemos, essas características deste quarto animal? Elas são importantes, não há dúvida nenhuma. A identificação é óbvia, é o quarto reino, agora é o quarto animal. O problema todo, pastor Edson, vem quando os outros 3 animais são muito bem definidos no mundo em que nós vivemos. Todos nós sabemos do leão, do urso, do leopardo. Agora vem esse quarto reino, esse quarto animal, com características que são dificilmente encontradas num animal no reino da natureza, natural. Então, este reino é caracterizado por 2 ou 3 aspectos importantes. É um reino tremendamente poderoso. Caracterizado também pelo aspecto dele ser destruidor. Os dentes de ferro. Dentes de ferro, esmagar, destruir. Faz parte da natureza desse animal ser destruidor. Um ímpeto que despedaça, que destroça tudo. E, naturalmente, este poder, caracterizado pelo quarto animal ou por essa parte de ferro na estátua, não há dúvida nenhuma, não deixa sombra de margem que isso representa o grande reino de Roma. Ele começou com seu Roma Imperial, começando por volta do 2º século, meados do 2º século antes de Cristo, e esse poder se estende até o 5º século. Sem dúvida nenhuma, foi o maior de todos os grandes reinos. Pastor César, por gentileza, leia para nós capítulo 7 de Daniel, verso 24.
Vamos falar um pouquinho mais sobre essa característica deste quarto animal. Sim, vamos ver aqui o texto bíblico. Daniel 7, 24 diz: Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Pastor Edilson, com respeito a esses 10 chifres e também esse outro que está surgindo, como nós podemos entender, depois de tantos reinos poderosos que nós estamos vendo, inclusive este quarto animal? É interessante realmente como esse quarto animal, que não é aqui caracterizado, ele dá lugar a um grupo de nações. Os outros reinos, eles deram o ensejo ao surgimento de outros grandes reinos. No caso aqui, quando este animal perde o seu poderio, o poderio é passado para 10, que são representados por chifres, 10 governos ou 10 autoridades, ou 10 formas de manifestar poder. Nós percebemos isso na história de forma muito clara, quando o Império Romano, ele começa agora, de uma forma muito sutil, ser invadido, aos poucos conquistado pelas tribos bárbaras, e finalmente acaba caindo em 476. Então este é um colapso. Esse colapso deste império. Exatamente, quer dizer, esse império dominante. No lugar do poder deste império, não mais agora um outro reino se estabelece mundialmente, mas no lugar dele, a autoridade é dividida entre 10 poderes, 10 representados então pelos 10 chifres. Daniel, capítulo 7, vai falar a respeito um pouquinho mais sobre essa característica do quarto animal e especialmente do chifre pequeno. Certo. Daniel capítulo 7, verso 8 diz o seguinte: Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Pastor César, que leitura interessante essa do capítulo 7, no verso 8, destes 10 chifres. Então surgiu um outro pequeno, no qual 3 estavam ali, não é? E esses primeiros que foram arrancados. E este pequeno chifre tinha então olhos, como de um homem, e boca, e falava com insolência. Pastor Edilson, como nós podemos então ver esta ascensão deste chifre, ou desta ponta pequena, e quais são essas características? Como nós podemos identificar realmente, historicamente, esta ponta pequena? Não há dúvida que aqui há um aspecto sequencial de poderes muito interessantes. Nós temos então esse animal, o quarto animal, ele perde a sua importância, mas no lugar da sua importância surgem 10 reinos. São aqueles reinos que invadiram o Império Romano e o conquistaram. Depois, em seguida, o relato histórico diz que 3 destes reinos foram derrubados, perderam a sua autoridade, perderam o seu poder, e daí então surge um único poder. Esse poder especial surge pequeno, surge sem importância talvez, aparentemente, mas agora ele torna-se com um poder extraordinário. Como eu identifico então este chifre pequeno? Vem naturalmente da linhagem de Roma. Está relacionado com este poder romano. E algumas características podem ser dadas nessa identificação. Primeiro deles, ele surge do quarto animal. Isso o texto deixa bem claro. Muito claro. Segundo aspecto, ele surge no mesmo local onde estavam esses 10 chifres, onde 3 são arrancados para que ele suba. E ele vem então agora. Ele então se torna, esse aspecto importante, o representante desse poder. Aquele que agora vai ter a autoridade não só do quarto animal, vai ter a autoridade destes reinos que caíram, e ele agora vai, de um estado muito pequeno, crescer e tornar-se realmente poderoso. Essa é a descrição que nós vemos aqui em Daniel, no capítulo 7. Nós vemos aí a característica dele de fala insolência, insolente, ou seja, ele era atrevido nas suas determinações. Insolente, a própria Bíblia traz esse termo. E... poderoso, né? Super poderoso. Thomas Hobbes, esse grande filósofo, ele escreveu um livro famoso chamado Leviatã.
E no Leviatã há uma identificação muito interessante. Ele diz o seguinte: se alguém estudar a origem deste grande domínio eclesiástico, facilmente perceberá que o papado não é senão o espírito do extinto Império Romano, assentado sob a sua sepultura. Portanto, do Império Romano surge um poder eclesiástico que agora vai ter poder, autoridade para proclamar algumas coisas, para declarar algumas coisas, para exigir algumas coisas. E no verso 25 de Daniel 7 diz o seguinte: e ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Vamos ficar com essa primeira parte do verso. Sim. Oprimirá os santos e também tentará mudar os tempos e a lei. Como vamos primeiro esta primeira parte do verso. Oprimirá os santos. Como nós podemos entender e como nós podemos ver isso na história da humanidade? Veja, esse poder que agora vai falar em nome de Deus. Essa é uma característica que está estabelecida no verso 25 de forma muito clara. Ele falará contra o Altíssimo. Ele falará em nome do Altíssimo, em nome de Deus, mas contra Deus. Portanto, é um poder religioso, características religiosas, mas ao mesmo tempo falará contra Deus. Por que falará contra Deus? Porque vai querer ser Deus, vai querer colocar-se no lugar de Deus. Então, esse poder, ele tem a petulância de querer ser Deus. E agora, então, esse poder começa a perseguir. Esse poder agora começa a ir contra aquelas pessoas que gostariam de continuar tendo os princípios de Deus em sua vida, respeitando a autoridade da Bíblia, das verdades bíblicas. E, naturalmente, todos aqueles que começam agora a ver na Bíblia a palavra de Deus e respeitar a autoridade de Deus e as verdades de Deus, agora serão perseguidos. E quem já não ouviu falar, na verdade, da Inquisição? E quantas pessoas passaram pelo fio da espada por terem desafiado este poder, ou terem tentado expressar as suas ideias, ou proclamar essas verdades bíblicas a outros. Então nós vemos aqui na característica da igreja da Idade Média, da Idade Escura, conhecida também, onde a perseguição àqueles que eram fiéis à palavra de Deus, e tentando então, por isso que esse termo oprimirá os santos, ou seja, oprimirá aqueles que tentavam viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. E então cumprindo as verdades bíblicas. Cumprindo. Agora, haverá também tentar mudar os tempos e a lei. Como é que esse aspecto de mudança da lei de Deus? Essa é a terceira característica aqui anotada, que identifica muito bem esse poder. Deus deixou muito claro na Bíblia que existe uma lei. Esta lei eterna, ela é o resultado do seu caráter. Ela é expressa nos 10 mandamentos. Agora, este poder, ele tenta mudar esta lei, colocar no lugar da lei de Deus a sua lei. E uma das características principais dessa alteração do princípio da lei de Deus se revela no 4º mandamento, onde agora o sábado, que é o dia de louvor, de adoração, de dedicação, do reconhecimento de Deus como Criador, é substituído por um outro dia de guarda, cuja autoridade não está na Bíblia, cuja autoridade é essencialmente baseada no poder vindo desse corpo eclesiástico. Por isso que ele fala com essa impetuosidade. Exatamente. E com arrogância, tentando mudar, ou mudando, não é? Tentando mudar no sentido porque ele não mudou a lei de Deus. Não, não mudou, só tentou. Né? Tentou mas mudar. Muitas pessoas imaginam que a lei de Deus mudou. Vamos ver no mundo cristão hoje. Quantas pessoas observam o domingo como um dia especial? Um dia de culto, um dia de certa comunhão espiritual. Ao invés do dia da autoridade bíblica de Deus, da lei de Deus que é o sábado. E esta alteração modificou realmente o comportamento das igrejas evangélicas em geral. Não há dúvida. Hoje nós temos pouquíssimas igrejas, além da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que guarda o sábado conforme o mandamento de Deus. Exatamente. A maioria das outras denominações seguem
esta alteração que a igreja primitiva, ou a igreja ali da Idade Média, alterou, exatamente cumprindo a profecia que está registrada em Daniel. Agora, muito capítulo 7. curiosamente, pastor, aqui há um fato. Se nós perguntássemos a alguém que representa esse poder eclesiástico, quem mudou? E por que mudou? Por quê? Porque nós temos poder, nós temos autoridade. Falar em nome do Altíssimo. Nós temos autoridade, nós mudamos a lei. Nós passamos do sábado para o domingo. Agora, se nós formos ao evangélico, ao protestante, ele vai tentar encontrar na Bíblia razões para esta mudança do sábado e do domingo para justificar. Mas não existe absolutamente nada na Bíblia que indique a mudança do sábado para o domingo. Pastor, isso que significa então que os santos, como está registrado em 7:25 de Daniel, os santos serão entregues nas mãos deste poder. Então aqui nos diz a palavra de Deus por tempo, tempos e meio tempo. Qual é essa correlação? Como nós podemos entender isso em profecias? E aliás, esta é a primeira vez que aparece na Bíblia um tempo determinado em profecia. Em profecia, exatamente. Quer dizer, há um tempo determinado para que esse poder exerça seu domínio. E esse tempo é definido então nesse chamado primeiro período profético como esse de 3 tempos e meio. 3,5 tempos. Como o senhor bem sabe, existe na Bíblia uma relação importante quando, em profecia, cada dia corresponde a um ano. Nós temos textos bíblicos extraordinários que falam sobre isso. Eu chamo a atenção para Ezequiel, no capítulo 4, versículo 7, onde claramente é estabelecido que, para Deus, cada dia corresponde a exatamente um ano na ação profética. Perfeito. Agora, então, aqui nós temos um período que, se nós formos fazer as continhas, de cada, então, período, valeríamos aqui 3 anos e meio. 3 anos e meio dão um total, portanto, de 1.260 dias. Mas se cada dia corresponde a um ano, nós estamos diante de um período de 1.260 anos. Que aparece em outras profecias Exatamente. paralelas. Então, como que eu tenho essa comprovação? Porque em outras profecias paralelas, ao invés de aparecer 3 tempos e meio, agora aparece, por exemplo, 42 meses. Aparece 1.260 dias. Portanto, esse mesmo período de tempo, ele aparece em outras porções da Bíblia como sendo aquele período em que Roma realmente, nessa manifestação eclesiástica desse poder, manifestaria aquelas 3 características que colocamos. Falaria contra o Altíssimo, perseguiria os fiéis filhos de Deus e mudaria, especialmente, a lei de Deus com respeito ao sábado. Perfeito. É interessante, nós compreendemos tudo bem esta correlação entre o capítulo 2 e o capítulo 7 e todo esse período que está determinado através dessas 2 profecias. Uma comprovação de que Deus está revelando ao seu povo e a todos nós de que ele tem uma história linear, não é? Seu princípio, meio e fim, e mostrando a evolução nesses reinos que são levantados, reinos que são destruídos e, finalmente, Cristo Jesus colocando um ponto final na história da humanidade. E se nós formos ver a linha de tempo histórica, nós vamos perceber que esses 1.260 anos de poderio estão muito bem definidos. No ano 538 até o ano 1798, quando finalmente os representantes de Napoleão acabam prendendo o Papa e o Papa é levado prisioneiro e cativo. Portanto, marcando esse período de 1.260 anos. Perfeito. Obrigado, pastor. Pastor Sérgio, suas considerações finais, por gentileza, para o encerramento do nosso programa. Eu quero fazer uma aplicação, porque quando nós olhamos estas profecias, nós percebemos o desenvolver da história. Você nota aqui, por exemplo, no caso de Daniel 2, uma degeneração do valor dos metais que eles simbolizavam. Do ouro foi para o bronze e finalmente ao ferro e ao barro. Também em Daniel 7 você percebe uma degeneração natural dos animais. O leão, o urso, indo parar em um animal terrível, deformado, espantoso. De fato, este mundo ele tem historicamente se degenerado, moralmente, espiritualmente. Eu particularmente tenho amigos que já foram sequestrados,
você tem visto isso ao redor da sociedade. Está ficando cada vez mais difícil esse mundo, de se viver neste mundo. Mas o clímax dessa profecia, o clímax de toda a história é a intervenção que Deus faz. Enquanto essas nações usavam a força, Deus usa o poder do amor, do convite. Esta vai ser a grande solução para a situação deste mundo que está se degenerando. Obrigado, pastor César. Pastor, as suas considerações finais? Eu acho que nós devemos estar sobre o símbolo, não de um urso, de um leopardo, de um leão, nem desse animal terrível e espantoso, mas sobre o símbolo do Messias, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.